depois. A galera fala, pra que eu vim se tu não gravou a aula? Agora tá gravando. Agora a aula importa. Vamos lá. Então, margem, galera. Vocês já devem ter ouvido, margem. Qual que é a margem desse produto? Qual que é a margem do negócio? Não sei se vocês já viram Shark Tank. Um programa que tem, que a galera... Sim, já vi. Viu? A galera apresenta uns negócios, assim, para uma galera que tem grana, né? Normalmente. Varia os jurados, né? É tipo um show de calouros, só que com um negócio. Em vez de ter uma pessoa cantando, show de calouros é muito velho, né? Mas, ao invés de ter uma pessoa cantando, uma pessoa dançando, uma pessoa com algum talento, é muito bom, né, Grazi? É verdade. Eu também acho bem maneiro, tem umas ideias muito loucas, assim, e assim, tu fala, caraca, mas legal o cara pensar nisso, o cara rentabilizar, o cara ter posto a cara, assim, para fazer um negócio, sabe? E às vezes tem ideias simples, tem umas paradas que não são de outro mundo, mas que a pessoa tá conseguindo um negócio lucrativo. Isso é até bom para quem, por exemplo, é de ADM, quer fazer um plano de negócios. Eu sempre sugiro ver esse... Até a Raquel, se quiser ver. Ver esse programa, porque ele te dá uns bons insights do que você precisa para um negócio rodar bem. É como porque quando vocês fazem um plano de negócio, a ideia é essa, vocês estão vendendo um negócio. Então, assim, eu acho muito interessante. E para a vida também, se um dia vocês empreenderem, é bom vocês saberem. E, cara, uma parada que vocês podem ver nesse programa. Tanto no brasileiro, tem um gringo também, né? Tem um americano. Tanto no brasileiro quanto no americano. Tipo, o cara vai falar, não, vai falar do produto, vai mostrar, vai dar uma prova do produto, vai fazer isso, legal. Mas vai ter um momento que eles vão falar, qual que é a tua receita? Qual que é a tua margem? Eles sempre vão chegar nesse ponto, tá? Nessa parte, mas não consigo assistir na hora quase nunca. Eita! Beleza, Tainá. Cara, eu normalmente vou postar no final de semana, tá? Você tem acesso a isso? Qual que é o melhor dia pra tu? Tu me fala qual que é o melhor dia pra tu, pra eu saber. Como tu divide o computador, que aí eu tento postar nesses dias, tá bom? Assim, o conteúdo é o mesmo, mas isso faz diferença, tá? Se é da turma ou não, sempre faz uma diferença ou outra. Mas normalmente eu posto no final de semana. Beleza? Mas vê se tem um negócio do Teams. Depois vê esse negócio do Teams. Depois tu me explica melhor isso aí, mas eu entendi mais ou menos. Mas beleza, vou fazer sim. Show. Tá bom, vou botar lá. Beleza. A gente agora tá no tema 6, tá? Tema 6. Eu vou botar lá. Então, nesse programa lá no Shark Tank, assim, os caras sempre estão lá, pô, tu vai falar teu negócio, eles vão curtir, pô, pode ser uma parada maneira. Mas eles vão perguntar receita e depois sempre perguntam margem. Qual que é a tua margem? E eles ficam anotando naqueles caderninhos. Por que eles perguntam margem? Eles querem saber qual que é o percentual que sobra para eles, porque margem é isso. Quanto que sobra? Depois que tu paga a matéria-prima, depois que tu paga os teus fornecedores, depois que você paga teus funcionários, quanto que sobra? Isso é o mais importante. Não sei se algum dia vocês já viram franquia. Quando você vai abrir uma franquia, a primeira coisa que o pessoal fala, margens por volta de 20, 25%. Por quê? Porque é isso. No fundo, quando você vai abrir um negócio, ou você vai participar de um negócio, tu quer saber quanto que sobra para mim. Legal, eu faturo 5 bilhões. Tá, beleza. Quanto disso é margem? Minha margem é 1%. Pô, já é bem menos. Ok? Então, assim, a margem é sempre ideia do que sobra pra gente. Tá? E aí existem 3 tipos de margem. A mais importante, eu já posso dizer para vocês, é a margem líquida. A mais importante é a mais usada. A operacional em segunda, a bruta é raramente usada. A bruta, às vezes, é chamada até de markup. Tá? Não sei se vocês já ouviram esse termo markup, porque ela é mais usada para isso, normalmente no comércio. Tá? Mas então, a gente tem margem líquida é o quê? A margem líquida, vou começar pela bruta, faz mais sentido. A margem bruta é o quê? Ela é a nossa venda, só que a gente vai tirar só o nosso CMV, só o nosso custo lá com o fornecedor, só a nossa matéria-prima. É isso que eu vou tirar.
Então, eu vou ver por quanto eu vendo, eu tiro quanto eu gastei com o fornecedor, o que sobra é minha margem bruta. Pouco usado margem bruta no mercado. Margem operacional já é um pouquinho mais usada. Por quê? Porque eu vou tirar o que eu paguei para o fornecedor, mas eu vou usar o lucro operacional. Então, eu também vou tirar o quê? Eu vou tirar o que eu gasto com o pessoal, eu vou tirar toda a parte do meu custo operacional. E aí eu tenho o meu lucro operacional. O lucro operacional, ele diz bastante se a empresa, a operação dela é boa, ou seja, se o negócio da empresa é bom. Se a empresa tem boas margens operacionais, significa que o negócio dela é bom, tá? Ou seja, ela funciona bem, tá? Mas o mais importante é a margem líquida, por quê? Porque a margem líquida ela vai pegar o lucro líquido. O que é o lucro líquido? É o quanto sobra para tu. Então, ela vai estar interessada em olhar em percentual quanto que sobra de dinheiro para você. Então, se eu falo para você que a margem líquida de uma empresa é 20%, significa que depois que você pagou pessoal, depois que você pagou juros, depois que você pagou imposto, que não estão nessas duas juros e imposto, depois que você pagou imposto, quanto que sobra para você no final de dinheiro? É isso. Só que ela vai te dar em percentual. Todas essas te dão em percentual. Então, a margem líquida é 20%. Significa o quê? Significa que vai sobrar para você, no final das contas, 20%. A margem líquida é 15%. Ok? A margem operacional é 20%. Não vai sobrar para você 20%, mas depois que você pagar seus funcionários, sobra 20%. Ok? Então, todas as ideias dessa margem é sempre o quê? Lucro dividido por venda. Lucro dividido por venda. Lucro dividido por venda. O que vai mudar é só o tipo de margem. A margem líquida vai ser o quê? Venda, lucro líquido. A margem bruta vai ser o lucro bruto. A margem operacional, adivinha só, oh meu Deus, que criatividade, vai ser o lucro operacional. Ok? Então, assim, é bem fácil. É sempre o lucro dividido por venda. Tá? Sempre assim. Grazi tacou aqui um DRE. Deixa eu ver. DRE. Lucro líquido. Isso. Seria 90 mil dividido por 500 mil. A margem líquida. Lucro antes do imposto operacional? Não. Não, antes do imposto pode. Na verdade, não. Porque ainda tem as financeiras. Ah, mas deixa eu ver se aí nesse caso tem. Nesse caso é. Nesse caso é o operacional. Não é o mais correto, tá? Por que nesse caso é o operacional? Porque não tem receita ou despesa financeira, tá? Por isso que o lucro antes do IR vai ser o lucro operacional, mas nem sempre. Porque tem vezes que. Tem vezes não, normalmente você vai ter ou gasto com juros ou receita com juros. E aí o lucro antes do imposto é o lucro levando em consideração a parte financeira. Como nesse caso não tem, nesse caso é. Mas não é o padrão, tá? Na verdade, esse caso é um exercício simplificado. Na vida real, não. Lucro antes do imposto é o lucro operacional mais a receita ou a despesa financeira. Beleza? Mas é isso, nesse exemplozinho aqui. Então, o operacional, se fosse outro caso, seria. Isso, perfeito, Grazi. Perfeito, isso aí mesmo. Tá. Então, assim, aqui no caso seria o quê? Lucro líquido dividido por 800 mil. Né? Ou então, lucro antes do imposto dividido por 800 mil. E aí a gente ia chegar nas margens. Tá? Quanto maior a margem, melhor. Ok? Quanto você fala, pô, prefere ganhar 30% ou 20%? Óbvio que você prefere ganhar o quê? 30%. É óbvio que você vai preferir ganhar 30% do que 20%. Então, margem, quanto maior for a margem, melhor. É claro que as margens, elas variam muito de setor para setor, tá, gente? Tem setores que têm margens muito baixas, por definição. Por exemplo, o setor de comércio, varejo, tem margens baixas, todos. Magazine Luiza, margem baixa. B2W, tem prejuízo, nem tem margem. Via Varejo, margem baixa. O que é margem baixa, professor? 2%, 3%. Ou seja, de tudo que elas vendem, sobra 3% para elas. Supermercado tem a margem super baixa. Porque de tudo que tu vende no mercado, vai falar, nada, professor, tem margem baixa, tá tudo carão lá, como é que tem margem baixa? Mas ele tá comprando caro também. Ele compra caro, e aí ele vai repassar para tu caro, mas o que fica para o mercado é um percentual muito pequeno. Ainda mais que tem muito gasto com o pessoal, tem muito gasto. Então a margem de mercado, margem
De supermercado também é pequena, por volta de 2, 3%. A gente acha, nossa, deve ganhar. Ganha dinheiro, porque vende muito. Ganha na quantidade, mas não em percentual. O mercado não ganha em percentual, tá? Então, Mas essa margem que você está falando é uma margem geral, professor? margem líquida, essa é a margem líquida. Margem final, margem líquida. Tipo, o que Tá bom, sobra mesmo. beleza. É o que sobra mesmo. É bem, bem baixo. A margem operacional já é um pouco maior. A margem bruta é um pouco maior. A margem bruta é basicamente, margem bruta de um mercado, por exemplo, é o percentual que eles botam em cima do produto. Normalmente a margem bruta é por volta de 20%, 30%. O pessoal até chama de markup. Você pega o produto e bota um percentual acima, tá? Margem operacional já diminui um pouco, né? Porque mercado e etc. Tem muito funcionário, então você acaba gastando muito, é normal. Tem muita despesa operacional, uso, etc. Então acaba gastando muito. Então a margem líquida fica bem espremida, tá? Óbvio, negócios com margem líquida maior são melhores do que negócios com margem líquida menor, tá? Por exemplo, um negócio tem a margem líquida alta, transmissão de energia. O que é transmissão de energia? Não sei se vocês já viram, no morro às vezes tem umas torres de energia grandona, um negócio grandão que passa uns fios gigantes. Aquilo ali é transmissão. Aquilo é uma torre, né? Torre de eletricidade. Aquilo ali é transmissão de energia, é o que leva energia. Aquilo ali não é da Light, não, tá? Aquilo ali é o que leva energia até a cidade. Da Light são esses postezinhos menor. Tá? Aquilo ali leva energia. Aquilo ali dá um dinheiro absurdo. Por quê? Tu botou aquela torre, tu vai ficar mó tempão. Tem manutenção, tem que tomar cuidado, etc. Mas vai funcionar durante muito tempo. A margem é muito alta. Aquilo ali normalmente é feito por concessão. Só uma empresa tem. A margem daquilo ali, mais ou menos, pra vocês terem uma noção, é por volta de 50%. É muito alto. De transmissão de energia. Acho que é uma das margens mais altas que tem. Eu não lembro de outra margem tão alta. Então, assim, varia de setor para setor. Tu vai falar, professor, por que então todo mundo não investe em transmissão de energia? Muita gente investe, mas mesmo assim, é difícil, é por concessão, é mais complicado, tá? Não é tão fácil. Mercados que a competitividade e a diferenciação são menores, a margem sempre vai ser menor. Tipo, mercado. Ah, tem mercados que são menores, melhores e mercados que são piores? Tem. O mercado, no fim do dia, é quase a mesma coisa. Tipo, legal, eu gosto mais de ir no Guanabara, eu gosto mais de ir no Açaí, eu gosto mais de ir, sei lá, no Carrefour. Legal. Mas no final do dia é bem semelhante. Tá? O preço pode variar, mas enfim. O mercado em si não varia muito. Agora, por exemplo, uma empresa que é de comércio não, uma indústria, né? Mas que tem uma margem muito boa. A Apple, por exemplo. A Apple tem uma margem muito boa. Por que ela tem uma margem boa? Ela vende celular. Tem um monte de celular no mercado. Um monte. Tem celular da Google, celular da Samsung, celular da Xiaomi, celular, sei lá, da Motorola, da LG. Por que ela consegue ser a que tem a maior margem? Porque ela tem um diferencial. Ela tem um diferencial que a galera quer ter um iPhone. A galera, ela bota bem caro o preço, ou seja, ela aumenta mais ainda a margem dela. Ela bota bem caro para ser um sinônimo de status. Então ela consegue vender bem acima e a margem dela consegue o quê? Ser bem acima, mesmo sendo no mercado bem competitivo. Então, mesmo em mercados competitivos, se você tiver um diferencial, você acaba tendo uma margem um pouco maior, tá? Mas assim, só para vocês entenderem, finalizando, margem líquida, quanto maior, melhor. Mas não comparem setores diferentes, só comparem entre setores ou na própria empresa para você ver se a margem está melhorando ou se a margem está piorando. Ok? Não compare entre setores, senão fica completamente perdido. Tá? Isso é margem. Entenderam margem? Tranquilo? Com alguma dúvida? Tá? Sim. Show. Tranquilo. Vamos agora para outros dois índices que tem. Assim, margem são 3 índices? São, mas é basicamente uma coisa só. Tá? São 3 diferentes, mas é mais ou menos, basicamente um. Porque vai variar líquido, bruto, operacional, mas a ideia é uma só. A gente tem mais 2 além desses. Aí depois, no final, a gente faz um exercício grandão, calculando os 3 para 2 empresas, tipo o que a gente faz, né? Vamos pegar lá no Invest e a gente faz. Mas agora eu vou passar para o ROI, ou ROA, tá? Eu prefiro ROA, tá? Eu acho o ROA melhor. É a mesma coisa, ROA e ROI é a mesma coisa. Mas eu acho que o ROA
É Return on Asset. ROA. O ROI é Return on Investment. Usei meu inglês aqui, galera. Meu Deus, estudei 4 anos de inglês para isso. Mas vamos lá. O ROA, que é o retorno sobre o ativo, qual que é a ideia do ROA? É a mesma ideia que a gente tinha lá no endividamento total. Lembra que eu falei para vocês assim, tem duas empresas, uma tem uma dívida de 20 mil, a outra tem uma dívida de 100 mil, quem está melhor? Aí vocês falaram para mim, depende. Depende do quê? Do tamanho. Não foi isso? E aí, o que a gente fazia lá? A gente pegava a dívida e dividia pelo tamanho da empresa. Isso foi endividamento total, aula passada. Agora, a ideia é a mesma. Se eu falo para você, tem duas empresas. Pô, uma dá lucro de 100 mil. A outra dá lucro de 50 mil. Qual que é melhor? Depende. Por que depende? Eu sei que vocês adoram esse depende. Para prova é ótimo. Vai vir um monte de depende. Prova vocês adoram botar depende. Mas por que depende? Depende do tamanho da empresa. Tá? Se eu falo para vocês que quem está lucrando 100 mil é a Volkswagen, quem está lucrando 50 mil é a padaria da tua esquina. Você vai falar, mano, primeira coisa, você tem que desconfiar o que essa padaria está vendendo. Porque pãozinho não é. Ela deve estar vendendo alguma outra coisa para tirar 50 mil. Porque, meu Deus, tá vendendo, o pãozinho tá vindo com alguma coisa dentro. Então, tem que ver. 50 mil para uma padaria, a não ser que seja uma padaria muito grande, quase um mini mercado. Mas é muita coisa. Enquanto 100 mil para Volkswagen não é nada. Tipo, tá com dificuldade financeira grave. Então, o lucro da empresa, a gente comparar o lucro da empresa, a gente só pode comparar se a gente usar o tamanho, né? Analisar o lucro em relação ao tamanho. E aí a ideia vai ser o quê? Exatamente a mesma que a gente tinha lá. Lá a gente pegava a dívida e dividia pelo ativo total, que era o tamanho da empresa. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de pegar dívida, não estou olhando dívida, estou olhando rentabilidade. Então, eu vou pegar o lucro líquido da empresa e vou dividir pelo tamanho dela. É isso. Ok? Lucro líquido dividido pelo tamanho. Normalmente, o ROA ele vai vir em percentual. Pode falar. Não sei se queria falar. Eu ouvi um remix de voz. Então, vamos lá. Se quiser falar, pode abrir o microfone. Não tem problema não. Então, o ROA ele vai ser normalmente em percentual. Tá? Ele vai ser 12%, 13%, que normalmente é o retorno que a pessoa teve sobre o tamanho da empresa. Tá? Então, se for 12%, significa que ela está sobre o tamanho dela, ela está dando um retorno de 12%. Ok? E é claro que, assim, quanto maior for esse ROA, melhor. Quanto maior o ROA for, melhor a empresa é. Porque significa que com um ativo menor, ou seja, com um tamanho menor, ela está gerando um lucro maior. Ok? Que é o ideal. Então, o ROA é basicamente o que a gente tem no endividamento, a gente tem aqui no ROA. Tá? Quanto maior for, melhor a empresa é. Beleza? E aí, além do ROA, a gente tem o ROI. Tipo dupla de sertaneja, ROA e ROI. O ROI, qual que é a ideia dele? É o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Professor, rapidinho, o ROA é o lucro líquido... Ah, tá, sobre ativo total, tá, valeu. Sobre ativo total. O ROI, ele é a mesma ideia. A gente tinha lá no endividamento, a gente tinha o quê? A gente tinha o endividamento total, que era a dívida sobre o ativo total, que a gente acabou de falar, e a gente tinha um outro que era o grau de endividamento, que era a dívida sobre o patrimônio líquido. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. A gente tem o lucro líquido dividido pelo ativo total. Agora, o ROI é o quê? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ok? O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. A ideia é exatamente a mesma. Eu quero o quê? Quanto maior ele for, melhor. Quanto menor ele for, pior. Tá? Aqui no ROI, a gente tem uma análise já um pouquinho mais completa que o mercado usa. Que análise é essa? O ROI, como o patrimônio líquido, ele nada mais é do que o dinheiro do acionista, né, do sócio, mais ou menos, basicamente, simplificando. O ROI, ele me diz o quanto de retorno que aquele negócio vai me dar. Então,
ele me diz assim, se eu botar R$ 1 naquele negócio, quanto de retorno que ele vai me dar em lucro? Que é basicamente o que a gente normalmente está interessado quando a gente vai investir em algum negócio. Então, o ROI ele é muito usado para analisar a empresa, muito usado para ver se a empresa está indo bem ou mal, se você vai investir ou não numa empresa. Por quê? Porque ele vai te dizer, baseado no quanto você investiu, que é o patrimônio líquido, ou seja, se você é sócio da empresa, tipo, se eu investir R$ 100, quanto de lucro líquido vai te trazer? Ok? Então, o ROI ele é uma excelente medida para isso. Beleza? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Tranquilo? Quanto maior for, melhor. O ROI e o ROA, a gente chega a comparar entre empresas de setores diferentes, tá? A gente chega a fazer isso. Diferente lá da margem que a gente não compara, o ROI e o ROA a gente compara. Mas também vão ter setores que têm um ROI melhor e vão ter setores que têm um ROA melhor, tá? Tem. Por exemplo, falar varejo que eu estava falando para vocês. Por que vocês acham que Renner oferece cartão? Magazine Luiza agora acho que tem um cartão. Americanas acho que deve ter cartão também. Carrefour tem cartão. Por que esses caras têm cartão? Por que vocês acham que eles têm cartão? O que tem a ver com o negócio deles? Pra girar o estoque deles mais rápido também, né? Tem uma opção Sim, também. Isso. Tem esse ponto. Tem esse ponto, sim, você tem toda a razão. Eles fazem isso, vai gerar o estoque, você tem uma certa fidelidade, porque se você tem um cartão, sei lá, Magalu, se você tem um cartão Carrefour, você vai ter algum benefício, vai poder parcelar mais, vai ter um cashback maior, vai, sei lá, vai ter um desconto, alguma coisa você normalmente vai ter. Então, sim, ajuda o cliente a fidelizar o cliente. Mas, mais do que isso, eles torcem para vocês não pagarem, tá? Pelo menos durante um tempo. Assim como o banco. O banco, quando você paga um cartão, assim, quando você tem um cartão no banco, eles torcem para você não pagar. Porque se você não pagar, pelo menos um mês, você está pagando juros para eles. E é isso. O lucro está nos juros, né? Exatamente. O lucro pelos juros é extremamente interessante. Enquanto a margem da Magazine Luiza, a margem da Via Varejo, a margem da Renner é baixa, quando eles estão te vendendo um cartão e você deve para eles, cara, a margem deles aumenta pra caramba ali. Naquela operação, a operação de crédito que eles estão te dando, é um setor, crédito, banco, né? É um setor que tem uma margem altíssima. Vocês veem pelas taxas de juros, vocês sabem disso. Então, assim, cara, o que eles querem é que você deva. Tanto é que no cartão, quando você recebe, já vem assim, você, sei lá, tá devendo, seu cartão deu R$ 20. Você não quer parcelar em 36 vezes de R$ 5? É quase a mesma coisa. Mas é tipo isso, já tá te oferecendo crédito ali. Então, o crédito já tá, não quer parcelar a fatura? Ali já é crédito. Então, assim, por isso que as empresas saem desse ponto. Por quê? Porque elas querem aumentar a margem em outros setores. Elas fogem do setor dela para aumentar a margem em outro setor. Ok? Por quê? Porque elas querem um ROI maior, querem um ROA maior, elas querem um retorno maior. E tem setores que dão retornos maiores. Um deles é o setor de crédito. Por que o setor de crédito dá um retorno maior? Porque o Brasil é um país que a maior parte das pessoas ganha mal, a maior parte das pessoas vai ficar o quê? Devendo. Então tem muito mais gente devendo do que gente que junta dinheiro. Se tem muito mais gente devendo, o crédito vai ficar o quê? Caro. Se o crédito fica caro, quem te dá esse crédito, que aí vão ser empresas, bancos, quem te dá esse crédito, vai cobrar caro. Então o ROI desse setor é muito alto. Então, cara, percebam, empresas É não um dão... risco, é um risco também, né, professor, para a empresa. Sim, tem esse fator risco, tá? Assim, óbvio, o empréstimo, no Brasil também, a gente tem uma inadimplência mais alta do que em outros países, tá? A gente tem uma inadimplência mais alta. Então, o risco no Brasil é maior. O risco no Brasil sendo maior, elas vão cobrar um percentual maior, ok? Elas vão cobrar um juros maior, porque, sei lá, de 5 pessoas que ela emprestar, uma não vai pagar, entendeu? Então, mesmo a gente tendo SPC, Serasa, etc., tem outros países que você consegue tomar coisa das pessoas. Nos Estados Unidos, assim, você pode tomar móvel, você pode tomar coisas das pessoas, é bem mais agressivo do que no Brasil.
Então, tem esse fator risco com certeza, tá? Isso também inflaciona o custo do crédito no Brasil. Mas é um setor muito rentável, tá? E tem outros setores rentáveis, como eu falei, energia, tem vários setores que são muito... Um setor que eu nem sabia que existia recentemente, né, no condomínio que eu passei a morar, eles falaram sobre a garantidora, né? Sim. Uma garantidora foi lá, né, para apresentar o serviço deles, né? É uma coisa é interessante, mas é muito louco. Eles pagam ao condomínio tudo que o condomínio deveria receber e eles cobram da galera. Mas até a própria, né, administradora ali da garantidora explicou pra gente, que o pessoal questionou, tá, mas e o lucro de vocês, como que vai funcionar? Ela, não, nosso lucro é nos juros. Os juros é nosso. Os Exatamente. juros dos inadimplentes são nossos. Isso aí, eles vão cobrar, eles vão ganhar os juros, vocês vão ganhar só o necessário, entendeu? É basicamente isso. É que Isso, nem é um risco que para eles está valendo a pena correr. Isso aí. É que nem aquele quinto andar também que garante. Assim, seguradora também, semelhante, isso é seguradora, mas seguradora é um pouquinho diferente. Seguradora, como é que a seguradora ganha dinheiro? Seguradora, ela conta que você não vai precisar usar ela e ela vai aplicando o teu dinheiro. Tipo, tu vai pagando tua vida toda lá, seguro de vida. Ela vai aplicar aquele teu dinheiro, vai ganhar em cima dele e vai te dar um valor menor. É isso. Então, quando a taxa de juros, por exemplo, sobe, a seguradora ganha mais dinheiro. Por quê? Porque ela está investindo. É só isso que a seguradora faz. Ela guarda teu dinheiro para quando der merda, ela te ressarcir. Só que ela faz uma média. Ela vai fazendo várias médias e assim, e vai vendo. Cara, normalmente acontece isso. Carro, por exemplo. Em média, tem 20% de furto de carro aqui. Por isso que é mais caro dependendo de onde você mora, porque o percentual aumenta, o risco é maior. Então, seguradora também tem uma ótima rentabilidade. Entendeu? É o chamado dinheiro fácil, né? Mas você tem toda a razão também. Dá para se... Cara, tem várias paradas que... Setores, assim, que você ganha dinheiro com muita tranquilidade, assim. Qual índice que você falou para acompanhar o retorno das empresas de crédito? Cara, assim, tem vários setores que têm retorno bom, tá? Não é só crédito, não. Eu tô aqui lembrando de empresa de crédito, mas tem outros, que eu falei, transmissão de energia, tem um retorno muito bom. Uma coisa que tem retorno bom. Por que vocês acham que o leilão da SEDAI saiu bem maior? Pô, o pessoal estava esperando 1 bilhão pelos quatro regiões. Só venderam 3 e conseguiram 2, se eu não me engano foi isso. Tá? Pode ter sido mais, os valores eu não estou lembrando exatamente, mas conseguiram o dobro do que queriam. Venderam 3, ficou 1. É. 3 e 1 ficou de bobeira aí. Exatamente. Venderam 3 e 1 ficou. Que eles devem fazer leilão de novo. Normalmente é assim. Mas, cara, com 3 eles lucraram o dobro do que eles esperavam. Por que saneamento é interessante? Tem margem interessante, tem retorno interessante. Galera, a gente não escolhe a água que a gente bebe, né? Tipo, você quer isso? Legal. Ou você pode até comprar Minalba, mas você vai gastar um dinheiro bom. Vai até comprar água mineral, mas você vai ter que viver bem. Perrier, vai ter que viver muito bem. Mas, assim, você não vai escolher. É um monopólio. Monopólios também tem o quê? Margens mais altas, ROIs mais altos, ROAs mais altos. Monopólios, você quer? Legal. Você não quer? Não tem outro, irmão. Ok? Então, também são setores que têm esse retorno maior. Monopólios públicos, assim. Você vende concessão durante 30, 20 anos. Tá? Então, isso também costuma ter margens muito boas, tá? Empresas de saneamento costumam ser boas. As empresas que tem na bolsa, Sanepar, Semig, qual a outra? Sabesp, que é de São Paulo, que são as empresas que estão em bolsa de valores, têm retornos bons. Então, só para vocês também saberem que não é só isso, não. Deixa eu ver, qual índice você falou para acompanhar o retorno das empresas de crédito? Cara, o banco é um pouquinho diferente para você analisar, tá? O banco, ele tem outros índices, que eu nem falo muito aqui, mas assim, o banco tem uma coisa chamada índice de Basileia. Índice de Basileia, só para vocês saberem, quanto de garantia que o banco tem. Por que isso é importante para o banco? Porque nenhum banco tem todo o dinheiro lá, ok? Como assim? Se todo mundo for sacar o dinheiro do banco, não tem dinheiro para todo mundo. Tá? Saibam disso. Porque o banco empresta teu dinheiro
E aí esse dinheiro ele aumenta e aí cai em outro banco e cai em outro banco. Então não tem o dinheiro de todo mundo no banco por definição, tá? Então por isso que não sei se vocês já viram em crise, Venezuela teve isso, no Brasil já aconteceu. Quando dá uma merda muito grande, o que fazem? Fecham as agências bancárias. Por que fecham deu trava-língua. As agências bancárias? Porque não tem dinheiro para todo mundo, tá? Não tem. Nem nunca vai ter. A gente fica na confiança. Mas se der merda, não tem dinheiro para todo mundo, tá? O período Collor foi assim, quando teve, que ele congelou, tá? Então não tem. Por definição, o mercado financeiro funciona assim em todos os lugares do mundo. Mas ele tem que ter uma garantia, pelo menos. O banco ele tem que ter uma garantia. O banco não pode trabalhar muito alavancado. Tipo, cara, pô, eu tenho... Minha carteira de crédito é 200 mil, eu emprestei 200 mil, mas eu só tenho 10 mil reais aqui. Não dá. Esse banco é muito arriscado. O índice de Basileia é isso. Ele faz um peso, levando em consideração o tipo de empréstimo que o banco faz e a garantia que ele tem que ter. Tá? E aí ele faz um índice de Basileia. Então, bancos eles têm uma análise um pouquinho diferente, tá? do padrão. Mas o retorno deles, o ROI, ROA também serve para eles, tá? ROI, ROA também serve. E normalmente é um bom ROI, ROA, tá? No Brasil, banco costuma dar dinheiro, tá? É um dos países do mundo onde banco mais dá dinheiro. Só para vocês saberem. Beleza? Então, voltando aqui, eu já basicamente falei do ROI e do ROA, tá? Quanto maior eles forem, melhor. Tá? Quanto maior for o ROI, quanto maior for o ROA de uma empresa, melhor. Tranquilo? Então, qual empresa vocês querem que eu calcule? Você pode escolher qualquer empresa, pode falar. Preço de capital aberto. Que a gente calcula aqui junto, pra gente treinar. Uber? Caraca. Acho que é muito tempo. Eu nunca vi a Uber. Deixa eu botar aqui. Uber. Uber, o ruim da Uber só é que a gente não vai conseguir ver o concorrente dela. Que eu sei que tem de concorrente dela, a 99 Táxi não vai ter, porque ela é capital fechado, né? Isso, e também é do Brasil. A que eu conheço estrangeira é aquela que saiu até do Brasil, uma tal de Cabify, que a dona dela tem eu nem lembro o nome da dona dela, mas ela era também estrangeira de transporte. Mas aí vamos ver a Uber. Uber é interessante, vamos lá ver a Uber. Uber Technologies. Pouquíssimas vezes eu analisei a Uber na minha vida. Nossa, ela deu uma queda aqui. Até tô pensando em comprar a ação dela. Rapaz, tive até que parar a aula aqui, ó. Olha onde é que ela tava, onde é que ela parou. Tava em 58. Isso aqui tá certo. Fui até olhar, galera. Desculpa aí, mas ó, só precisa aprender a analisar a ação, ó. Chegou no topo de 60, agora tá caindo vários dias, já tá em 47. Ó, tem que esperar chegar mais ou menos aqui. Por quê? Porque isso aqui é um fundo. Tô ensinando vocês a analisarem a ação enquanto isso. Isso aqui é um fundo, tá? Então, 46 é uma boa entrada, se não só em 40. Interessante. Ações da Uber podem ser interessantes de comprar. Vamos ver. Fugir completamente do tópico. Desculpa, vamos lá. Vamos analisar agora, então, vamos ver essa parte. Para isso, galera, a gente vai precisar tanto de DRE quanto de balanço, tá? Porque a gente precisa do lucro e precisa do ativo, né? Então, vamos pegar aqui. Pego o DRE, vou jogar aqui para o nosso Excel. Vou abrir uma nova aba aqui. DRE. Ali. Vou dar aquelas ajustadas padrão, que você já conhece. Agora vamos pegar o balanço. Balanço. Ih, eu acho que eu peguei trimestral, hein? Fiz caquinha. Fiz caquinha assim, ó. Peguei trimestre. Vamos comparar então trimestre com trimestre, vai? Dá pra fazer. Não é o ideal, mas vamos fazer. Os dados que eu já peguei, a gente já faz aqui. Faz um bem bolado. Vamos lá, trimestre contra trimestre. Não é o ideal. Normalmente o ideal é você comparar anos fechados, né? Para você ter uma comparação melhor. Beleza. Vou fazer aqui
Calcular o ROI da Uber. ROI e o ROA. Depois as margens a gente calcula. Como é que é o ROA? O ROA, ele é o quê? Ele é lucro líquido. ROA, lembra o ROA? É lucro líquido dividido pelo ativo. Então, eu vou pegar aqui meu lucro líquido na DRE. Deixa eu dar um zoom, que às vezes estou no celular, não dá para vocês verem direito. Então, vou pegar meu lucro líquido aqui na DRE. Cadê? Lucro líquido, Ó, Uber não dá lucro. Uber não dá lucro líquido. Ó. Não deu, pelo menos, no último trimestre. Ó. Vocês verem, a Uber não dá lucro. Falei para vocês, lembra? Ó, só prejuízo. Nos últimos 4 trimestres, a Uber só dá prejuízo. Vocês verem que não é tão fácil. Então, esse ROA vai dar negativo, tá? Quando uma empresa ela dá prejuízo, o ROA dela fica negativo. Quanto mais negativo, pior. Então, se der negativo, não tem problema, tá? Então, peguei aqui o lucro líquido e vou dividir pelo meu total do ativo. Cadê o total do ativo aqui? Total do ativo. Beleza? Então, ela vai dar um ROA de, vou botar até em percentual, menos 0,3%. Ruim, tá? Mas a Uber é uma empresa de crescimento. A ideia da Uber é ganhar mercado para depois começar a dar lucro, tá? Mas ainda assim não é bom, tá? Não é muito bom. Tá aqui, ó. Vamos ver se ela melhorou de um trimestre para o outro. Ela estava em 2021 com menos 0,3. Mas ela deu uma melhorada, ó. O prejuízo dela diminuiu. Do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, o prejuízo dela está diminuindo. Deixa eu ver os outros trimestres aqui. Então, aqui 2020, terceiro trimestre. Eita, que cagada. Peraí. 2020, terceiro trimestre. 2020, segundo trimestre. Muito bom comparar trimestre sim ano fechado. Vamos ver. Ela vem melhorando, ó. Nossa, ela vem fortemente diminuindo o prejuízo dela. Vê se ela consegue dar lucro, né? Em algum momento. Tá vendo? Ela dava, ó, o ROA dela era bem negativo e ela vem diminuindo esse prejuízo. Vamos ver se em algum momento ela consegue dar lucro. Agora vamos calcular o ROI. O ROI, a ideia é exatamente a mesma. Eu vou pegar o lucro líquido. Então, se tivessem que falar se a empresa está melhorando ou piorando, nesse caso a empresa está melhorando, porque ela está o quê? Diminuindo o prejuízo. Tá? Então ela está melhorando. Mas, ainda assim, vocês fariam um adendo do quê? O ROA dela é negativo. Essa empresa não é boa ainda, do ponto de vista de lucratividade. Tá? Não significa que a Uber seja ruim, mas do ponto de vista de lucratividade é ruim. Beleza? O ROI é a mesma ideia. Vou pegar aqui lucro líquido. Nosso lucro líquido. Mas aí, ao invés de eu dividir pelo total do ativo, eu vou dividir pelo patrimônio líquido. Aqui, patrimônio líquido. Então, botei 2 divididos ali. Aí. Tá aqui o nosso ROI. Nosso ROI sempre é menor que o ROA, tá? Sempre vai dar maior, na verdade, assim, um número maior, porque está dividindo pelo patrimônio líquido. Mas como aqui é negativo, é menor. Mesma ideia do ROI, tá vendo? Ó, fez o mesmo movimento. Menos 18, menos 12, ou seja, Uber vem melhorando, mas ainda está ruim. Vamos calcular a margem agora. Qual margem? Vou calcular a margem líquida, que é a mais usada. Margem líquida vai dar negativa também. Por quê? Porque o lucro líquido é negativo. Então, vou pegar aqui meu lucro líquido. Margem líquida é o quê? É lucro líquido, só que é dividido pela venda. Vou pegar aqui a venda é o quê? Receita total. Tá. A margem deu bem parecido com o ROA. Mas assim, não na casa decimal. Mas deu semelhante aqui. Pá. Nossa, a margem dela melhorou muito. A margem dela melhorou um absurdo. Também, mesma ideia. Você percebe que normalmente os índices vão se conversar. Normalmente. Pode ser que não, tá? Pode ser que a margem melhore, mas o ROA não. Pode ser. E aí, o que vocês fazem? O que vale mais? Normalmente o ROA e o ROI vale mais do que a margem. Sendo bem sincero com você. O ROA e o ROI valem mais do que a margem. Para o mercado. Mas não existe um livro-texto, não existe isso. Mas para o mercado, o ROA e o ROI valem mais do que a margem. Mas é sempre bom você ficar de olho na margem da empresa. Se ela vem caindo, é sempre complicado. Vamos agora para a margem operacional. Vamos ver se operacionalmente a Uber dá dinheiro.
Tem Deus Pai que sim, vamos lá. Vou pegar aqui o lucro operacional da Uber. Igual, cadê o lucro operacional? O lucro operacional, eles chamam de receita operacional aqui no Invest, mas isso aqui é o lucro operacional. Ó, já é positivo. Então, operacionalmente, a Uber começou a dar dinheiro. Operacionalmente ela deu, só não foi o suficiente para pagar juros e impostos. Ainda não foi o suficiente, mas já está começando a operacionalmente dar lucro. Aqui, ó. Só botei isso. Pega o lucro operacional e divide pelo quê? Pela venda. Lucro operacional dividido pela venda. A margem operacional da Uber é de 5,5%. Nunca tinha conseguido. Primeiro trimestre da vida da Uber que ela consegue dar lucro operacional, tá? Isso aqui significa que a empresa está realmente mal. Se a operação dela não está dando certo, significa que ela não está sendo nem um pouco eficiente, tá? Então a Uber está começando agora a ter uma margem operacional boa. Então agora ela está começando a pensar um pouco mais na eficiência. Acredito que nos próximos anos a Uber vai se tornar lucrativa, até porque ela tem um negócio que era para estar dando um bom lucro, né? Então, só para vocês verem, a Uber realmente, vejam que ela era uma empresa só de crescimento, ela não se importava nem um pouco para lucro, ó. Como era horroroso isso aqui. Ela já está começando a virar a chave. Ela já cresceu pra caramba, já não tem mais plano de crescer, ela já está em tudo quanto é país do mundo. Todo mundo já conhece a Uber, ela já tomou o mercado. No Brasil ela ainda tem competição da 99 e tal, né? Mas ainda assim ela é maior. E no resto do mundo ela também é gigantesca, tá? Então, percebam que agora ela vai começar a focar no lucro. A gente vai ver uma Uber diferente. Vai começar a ver uma Uber. Vamos ver o quanto de dinheiro ela realmente dá agora, tá? Mas vocês entenderam, galera, como eu calculei? Entenderam por que eu disse que ela melhorou, mas no final ainda tá ruim? Conseguiram entender como calcula? Esse é o principal. Foi? Eu entendi. Eu só não entendi como você só puxou ali para conseguir pegar os outros. Aqui foi o Excel. Eu só puxei porque o Excel ele já vai entender, ó. Sempre que eu puxo para o lado no Excel, ele puxa a fórmula também, ó. Aí no ano seguinte, ó, ele já pegou a receita do ano seguinte, do ano anterior, na verdade. No ano anterior, já pegou a receita do ano anterior e o lucro operacional do ano anterior e a receita do ano anterior. Ele vai andando, ó. A fórmula ela anda de acordo com o ano. O Excel já entende isso, foi por isso que eu puxei. Mas o correto seria fazer para cada ano. Pessoa, eu sei que tem uma aula, não sei se o senhor lembra qual é, que você ensina justamente a puxar esses dados, porque para fazer a prova eu tive uma certa dificuldade para puxar os dados. Eu mostro, não tem problema nenhum. Aqui, no caso, tudo vai ficar meio que livre, tá vendo? É só aqui, você não precisa fazer nenhuma... Se eu não me engano, no outro, a gente tinha que fixar um valor. Se eu não me engano, foi na análise horizontal ou na análise vertical. Aí é um pouco mais complicado. Eu só queria saber mesmo como puxa essa informação da empresa. Assim, como puxar? Esse caso vai ser simples, porque eu quero que ele ande, tá vendo? Eu botei aqui, ó, selecionei o que eu quero, que é a receita operacional, dividido pela venda. Eu quero que ele ande, eu quero que ele vá para o lado, tá vendo? Eu quero que ele siga, ó. Então ele continua seguindo, beleza. Nesse caso, e na maioria dos índices, é só fazer a fórmula e puxar para o lado. Puxar, ó, como é que você faz? Sim. Ó, não, isso daí eu entendi, eu digo puxar na internet. Tu pegar a receita, é isso? Isso. Tu vai no Invest. Não, peraí. Vai nesse caso aqui, ó. Vai nesse site, investing.com. Tem tudo quanto é empresa que você possa querer. Empresa internacional. Então, tu vai chegar aqui, sei lá, ó, Ambev aqui, ó. Primeira que apareceu. Mas tu pode pegar, pode botar, sei lá, primeira letra do meu nome, Vamos ver o que tem aqui. Que vai aparecer, ó. Tem empresas, ó, Visa. Tu botar Visa. Aqui, ó. Entrei na Visa. Normalmente escolhe Visa 34. Não tem Visa do Brasil, tá? Nem Visa indiana. A Visa é uma empresa americana. Então eu vou escolher aqui a americana. Tá? E aí, como é que você faz para pegar? Você vai pegar o balanço patrimonial e vai pegar o DRE. Aí você vem aqui em finanças, tá vendo? Finanças. Demonstrações é o DRE e balanço patrimonial é o balanço patrimonial. Aí vem aqui, ó, demonstrações. Entendi. DRE. Aí, ó, aqui, para passar para Excel, ó, seleciona tudo
Copia e cola. Só faz antes. Eu não fiz isso nesse. Mas normalmente o que eu te peço é ano a ano. Tu tá vendo aqui que tem uma chavinha trimestral, anual? Clica no anual. Aí para você tá pegando ano a ano, tá vendo? 2020, 19, 2018, 17. Aí você seleciona tudo, copia e cola no Excel. Copia e cola no Excel. Beleza. E balança a mesma ideia. Aí bota aqui balança. Beleza, eu fiquei perdida dentro do site. Não, isso aí tranquilo, tá, gente? O site também não é tão intuitivo assim, não. Ele é meio perdido. Ele tem uma versão americana, às vezes ele pode ter entrada em inglês. Então não tem problema. Se tiverem dúvida nisso, eu também ajudo vocês. Vocês não têm obrigação de saber disso. Tá? Eu já entendi, obrigado. Nada. O lucro líquido que você pegou é depois do lucro líquido antes de item extraordinário. Isso, é depois, Grave. É depois. É o último lucro líquido ali, é depois de itens extraordinários aqui, ó. É o que realmente está como lucro líquido. Esse aqui. Esse é o que vale. Tá? É que item extraordinário é meio raro ter, mas às vezes tem. Mas o que vale é esse aqui. Esses aqui de baixo são só cálculos desse aqui. Lucro líquido diluído por ação. Ele está usando esses cálculos baseado no número de ações que a empresa tem, etc. Mas o que importa é esse aqui, ó, lucro líquido. Esse é o mais importante. Você enviou por e-mail? Não, beleza, eu vou dar um geralzão nos e-mails, Ingrid. Tá, pode ficar tranquila. Vou dar um geralzão em todos os e-mails. Vou dar uma olha agora. Deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui e eu olho. Deixa eu olhar junto. Beleza? Galera, eu vou ficar por aqui. Vou só dar uma olhadinha aqui na prova da Ingrid. Mas eu vou ficar por aqui. Sextou aí pra vocês, tá? E Beleza. boa noite aí pra